Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula sobre Sistema Financeiro Nacional. Isso mesmo. Esse é o tópico do nosso encontro hoje. Está preparado, preparada para aprender sobre isso? Bom, como eu já tinha falado, né, já tinha introduzido o assunto, para que relações como você tomar crédito no mercado, como você investir seu dinheiro, como você fazer uma operação de câmbio, como você contratar um seguro, contratar um plano de previdência, para tudo isso acontecer, a gente precisa de um sistema. Um sistema que ajude a gente a ter regras, normas, formas dessas relações que inevitavelmente vão se estabelecer aconteçam. Para a gente isso é muito importante, porque quando a gente vai se relacionar com uma instituição, nós somos parte mais fraca nisso, né? Bom, nessa nossa aula, o que a gente vai aprender? Um primeiro passo dessa estrutura, desse sistema, como que ele está organizado. Se a gente tem normas e tem regras a serem seguidas, se tem normativos, se tem legislação, a gente tem alguém que cuida dessa legislação, que cuida dessas normas, que cuida dessas diretrizes, né, que dá o norte para esse sistema. E a gente chama essa esfera de esfera normativa. Então, esse nosso sistema está dividido em três partes: a esfera normativa. Aí a gente tem, já que tem alguém que manda nesse sistema, a gente tem alguém que fiscaliza. Então, a gente tem a esfera de supervisão. Supervisão. E aí, obviamente, se tem supervisão, está supervisionando alguém, né? Quem são esses alguém que a supervisão supervisiona? Os operadores. Então, a gente tem a esfera de operação. Calma que você já vai aprender quem está em cada uma dessas esferas. E aí, esse mercado, né, ou melhor, esse sistema, ele também se divide de algumas formas, tá? De como que ele se divide? Ele se divide entre o sistema de moeda, crédito, e também entra capitais e câmbio. Capitais e câmbio. Olha a minha letra aqui maravilhosa. Bom, entendido isso, se tem uma parte que cuida de moeda, crédito, capitais, né, o mercado de capitais e de câmbio, existem outras esferas também dentro desse sistema. E sim, existe. Nesse primeiro momento, a gente só vai falar de moeda, crédito, capitais e câmbio. Mas também tem a parte de seguros privados, que se reflete também nas três esferas aqui, normativa, supervisão e operação. E a gente tem a de previdência fechada, que a gente também vai aprender, mas só lá para frente. Quando chegar na hora certa, a gente vai aprender sobre seguros, então mais na parte de previdência privada aberta, e depois dos fundos de pensão a gente entra na parte de previdência fechada. Então não se preocupe com isso agora, vamos se preocupar aqui com moeda, crédito, capitais e câmbio. Então, da mesma forma que uma empresa tem, agora eu quero que você preste atenção nessa analogia. A empresa, ela não tem um diretor? Tem um diretor. Que agora é muito comum a gente escutar o lance do CEO, né? O CEO. Esse CEO, ele dá a direção, mostra o caminho que essa empresa vai seguir. E aí ele passa essas ordens, essas diretrizes para gerentes de departamento. Então, passa para o gerente comercial. Olha só, isso é uma analogia para você entender o que a gente está estudando aqui, tá? Gerente comercial, gerente de operações, o gerente de sucesso do cliente, tá, beleza. Então, para cada gerente, ele tem um acompanhamento e vai dando, né, a ordem para cada um deles. Bom, entendido isso, se tem gerente, é porque esse gerente ele faz supervisão sobre alguém. Quem são esses alguém? Cara, é a ponta. Então, aqui na gerente comercial, os vendedores. Gerente operacional, os atendentes. E aí por aí vai. Então, tem gente aqui embaixo. Ah, tem um vendedor? Não, são dezenas. Pode ter um monte, pode ter dois, pode ter três. Estou falando de uma estrutura de uma empresa. Aqui no sucesso do cliente, aí a gente tem os analistas. Então, o analista aqui põe a mão na massa, entende?
Então, numa empresa convencional, essas três esferas também já existem. Por quê? O diretor é quem dá a direção, dita as regras. Aí a gente tem os gerentes. Os gerentes aqui, que são quem faz a fiscalização, para que as regras que foram passadas sejam de fato cumpridas. E quem põe a mão na massa na relação? Os operadores, tá? Bom, entendida essa analogia, vamos apagar aqui para a gente não se confundir. A ideia era só ampliar a tua visão. A gente volta para o nosso sistema financeiro nacional. E aí a gente começa a entender os órgãos que estão aqui envolvidos. Então, quem que é o órgão normativo na esfera de moeda, crédito, capitais e câmbio? Conselho Monetário Nacional. E aí, o Conselho Monetário Nacional, ele dá as diretrizes, a gente vai falar das atribuições, das funções dele, mas ele dá diretrizes para o mercado, que ele cuida, e aí a gente tem órgãos que fazem supervisão. Então, quem são os órgãos que fazem supervisão? A gente tem o Banco Central do Brasil, conhecido como Bacen, Banco Central do Brasil, e a Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM. Tá? A gente, na prova e no mercado a gente usa CVM ou usa Comissão de Valores Mobiliários, guarda aí para você não se esquecer. E aí, quem que está na operação? Aqui na operação estão bancos, porque ó, o Bacen faz a supervisão de uma galera. Então, que ele faz supervisão de quem? Bancos, faz supervisão de cooperativas. Então, sabe, Sicredi, Sicob, instituições que façam pagamentos, por exemplo, gateways, tá? Instituições de pagamento. E a CVM, cuida de quem? CVM cuida da B3, que é a Bolsa de Valores, a gente também vai estudar mais para frente. Cuida faz a fiscalização, supervisão de fundos de investimento. Fundos de investimento. E aí, ela também faz das corretoras, mas aí a parte da corretora é um negócio muito louco, né? Porque quem faz a supervisão da corretora em si é o Banco Central. Agora, a CVM olha e faz supervisão das operações ligadas a esse mercado que ela cuida. Então, operações de bolsa de valores, quando a corretora está lá fazendo essa intermediação de compra com o cliente, a CVM que está cuidando dessa relação, está zelando pela boa relação entre o investidor e a corretora. A gente já vai falar das atribuições e das funções. Legal, né? Então, olha lá. Essa é uma estrutura, que a gente tem um órgão que manda, um órgão que supervisiona e a gente tem os órgãos que são órgãos de operação. Qual que é a grande ideia disso daqui? Organizar esse mercado, para que as coisas fluam e para que ninguém seja prejudicado. Beleza? Bom, passado por isso, a gente vai estudar a função desses nossos três coleguinhas aqui, ó. A gente vai entender as atribuições do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil e da CVM. Por quê? Porque para a prova vai cobrar isso da gente. A prova quer saber se você domina quais são as atribuições do Conselho Monetário Nacional. Então, quem que é o Conselho Monetário Nacional? Ele é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Guarda isso. Conselho Monetário Nacional é o órgão... Deixa eu até limpar essa tela aqui. Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional. Cai isso na prova, tá bem? E é responsabilidade do Conselho Monetário Nacional fazer o quê? Formular a política de moeda, que é como que as coisas relacionadas à moeda vão funcionar no nosso país, de crédito, de câmbio e de capitais. E o grande objetivo dele é a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico, guarda isso, tá? E o desenvolvimento econômico e social do nosso país, tá? As principais atribuições do Conselho Monetário Nacional, e eu quero que você preste atenção nos verbos que a gente vai utilizar, porque para a prova isso é importante. Ela geralmente traz para você, traz algumas situações, né? Executar, estabelecer, fiscalizar, então traz alguns termos específicos, e aí eu quero que você preste atenção nesses verbos, né? Então, olha lá. Estabelecer a meta da inflação. Estabelecer a meta da inflação.
Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Então, ó, zelar pela liquidez e solvência das IFs. Coordenar. O que ele coordena? Política monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna e externa. Tá bem? Guarda isso. O que mais que faz? Aprova orçamentos, que são preparados pelo Banco Central do Brasil. Ele fixa as diretrizes e as normas da política cambial. E também faz a parte de disciplina dos créditos em todas as suas modalidades. Tá bem? Bom, isso é o que a prova pode cobrar de você. Então, vê que eu falei: estabelecer, zelar, coordenar. Falei sobre aprovar, é coisa de quem manda. Disciplinar. Vou colocar aqui, ó, disciplinar. Ai, Antônio, não estou conseguindo copiar. Fique em paz que eu vou pedir para a galera do suporte deixar o que eu estou falando aqui. Eles escrevem aqui para você. Vai estar tudo escritinho aqui, bonitinho. Tá bom? Então, basicamente é o que o Conselho Monetário Nacional faz. Aí, a gente vai passar agora pelo Banco Central do Brasil, tá? Bom, o que o Banco Central do Brasil faz? A gente teve há um tempo a alteração na lei que fala, que dita o que o Banco Central faz, como que as coisas acontecem. E foi um marco para a gente, né? Foi um marco no mercado porque deu autonomia ao Banco Central. Porque antes tinha muita coisa que não era explícita no mercado, né? Não estava claro como que deveria acontecer. Olha só. Então não estava claro como as coisas deveriam acontecer e tinha muita intervenção do governo dentro do Banco Central, né? E aí essa lei deu autonomia e o mercado enxergou isso muito bem, porque agora o Banco Central tem autonomia técnica. Ele vai agir de acordo com os seus objetivos. Então, qual que é o principal objetivo do Bacen? Tá? Ele tem um objetivo principal e objetivos que a gente chama de objetivos secundários. Então, o principal é assegurar a estabilidade dos preços. Mais para frente, você vai ver e vai descobrir que ele tem instrumentos que influenciam a economia e ajudam ele a cumprir esse papel que ele tem dentro do mercado financeiro. E aí, já que esse é o objetivo principal, quais são os secundários? Zelar, olha só, zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro nacional. Estabilidade e eficiência do SFN. SFN é a sigla de Sistema Financeiro Nacional. Ele também precisa suavizar. Isso aqui é muito legal, porque tem que suavizar as flutuações do nível de atividade econômica, porque é normal a gente ter variações, né? Oscilações de atividade econômica. A hora está crescendo, a gente está com atividade econômica mais aquecida, a hora não. Mas se a gente tem uma mudança repentina e brusca, acentuada, isso pode atrapalhar os rumos da economia. Então você vê que ele tem que suavizar. E também, não menos importante, né, fomentar o pleno emprego. Então ele vai coordenar as políticas vai colocar em prática, né, as atividades aí para zelar pela estabilidade do sistema financeiro nacional, mas ele não pode esquecer que ele não pode só olhar para as empresas, ele não pode só olhar para um grupo, ele tem que também zelar pelo emprego. Então, essa é uma atividade aqui que está nas atribuições do Banco Central do Brasil. Como que é a composição do Banco Central do Brasil? Está composto por 9 membros, tá? 9 membros. Antônio, pode cobrar isso? Pode, tá? Como que é a composição? É um presidente e 8 diretores, tá?
Por que eu acho que pode cobrar isso? Porque na legislação, há um tempo, teve essa alteração. Então, eles são indicados pelo presidente da República, e aí, depois de indicados pelo presidente, aí precisam ser aprovados pelo Senado. E aí, qual que é a grande sacada aqui? Para eles serem indicados e serem aprovados, eles precisam ter reputação ilibada, então não pode ter cometido crime, não pode ter feito coisa errada. E mais do que isso, precisa ter competência técnica para exercer a função. Esse órgão não tem vinculação, Bacen não tem vinculação a nenhum ministério. E por que eu estou reforçando? Não tem vinculação com o ministério. Não ministério. Tá? Lembra dessa não vinculação. Porque antigamente ele era vinculado ao Ministério da Economia. E ele não é mais, porque agora ele é autônomo. Percebe? Bom, por conta disso, a gente tem que entender como que ele é visto. Então, o Bacen, ele é uma autarquia de natureza especial, com autonomia técnica. Deixa eu colocar aqui embaixo. Autonomia técnica. Qual outra autonomia que ele tem? Operacional, administrativa e financeira. Beleza? Bom, o que mais que a gente tem que saber sobre o Bacen? Já que ele tem autonomia, ele não tem que prestar conta para ninguém? Tem que prestar conta, tá? Então ele tem uma equipe técnica competente para exercer as atividades, mas, já que ele tem seus objetivos de assegurar a estabilidade de preços, zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro nacional, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica, fomentar o pleno emprego, ele tem que mostrar que ele está cumprindo esses objetivos que ele tem, que estão dispostos na lei. Como que ele faz isso? Semestralmente, o Banco Central do Brasil ele precisa apresentar para o cenário relatórios da inflação e estabilidade financeira. Tá bem? Então, no final de cada semestre, não existe não é uma data específica que você tem que guardar, só tem que estar na lei assim, tá? Ao final de cada semestre, apresentar relatórios de inflação. Então, como que foi a evolução de preços? A gente vai ter uma aula que a gente só explica sobre inflação e também sobre a estabilidade financeira. Ok? Então, a gente aprendeu aqui sobre Banco Central do Brasil. E aí, a gente vai para quem? CVM agora, tá? Que é a Comissão de Valores Mobiliários. Bom, qual que é o grande objetivo da CVM? Zelar pelas operações e relações no mercado de capitais. Então, quais são as principais funções da Comissão de Valores Mobiliários? Vamos lá. Estimular a formação de poupança e a sua aplicação em valores mobiliários. E como que ela faz isso? Ela tem que estimular a formação de poupança, e não é investir em poupança, tá? É o ato de poupar. Então, estimular com que as pessoas poupem e se sintam atraídas a investir no mercado de capitais. Investir em valores mobiliários. O que são valores mobiliários? Por exemplo, você comprar uma ação. Então, você investir o seu dinheiro na Bolsa de Valores. O que mais que a CVM precisa fazer? Promover a expansão e o funcionamento correto e eficiente do mercado de ações. Então, olha só. Além de fomentar com que esse mercado cresça, para que ele cresça funcionando corretamente. Assegurar e fiscalizar o funcionamento da Bolsa de Valores, da B3. Proteger quem tem valores mobiliários. Então, proteger quem tem investimento em ações, quem tem investimentos, por exemplo, em outros ativos no mercado. Mas proteger do quê? Para que não tenha nenhuma emissão feita errado, porque quando uma empresa abre capital na bolsa, ela vai fazer uma emissão de ações. E tem uma série de regras que precisam ser cumpridas. Quem zela pelo cumprimento dessas regras? Quem faz a fiscalização para que tudo esteja nos conformes? CVM. Uma outra coisa que também é muito comum, mais para frente a gente vai falar, né, sobre alguns termos específicos, como insider, front running, né? Que são formas de você ter vantagem, tomar vantagem no mercado com informações privilegiadas. A CVM também tem como papel fundamental evitar e coibir qualquer tipo de modalidade
de fraude ou tipo de manipulação que gerem alguma alteração artificial de preços no mercado. Então, legal que a gente tenha um mercado eficiente, que os preços das ações reflitam, de fato, o que está acontecendo no mercado e, mais do que isso, que todos os investidores estejam num papel de prática equitativa. Todo mundo tenha as mesmas condições, ninguém tenha condição favorável por algum motivo específico. Então, é papel também da CVM evitar e coibir qualquer tipo dessas modalidades de fraudes dentro do mercado de valor imobiliário. Garantir acesso à informação também é papel fundamental da Comissão de Valores Imobiliários. Está vendo a importância que ela tem? E por último, e não menos importante que eu estou trazendo para vocês, a gente tem auditores independentes, a gente tem operadores nesse mercado, como por exemplo, assessores de investimento, consultores, analistas. Então também é papel da CVM fiscalizar e disciplinar esse mercado e essas atividades que eu acabei de mencionar. Então, um exemplo, quando um assessor de investimento vai começar a operar no mercado, ele precisa do registro na CVM, e aí ele também precisa cumprir regras nessas relações. O consultor é a mesma coisa. E quem que vai zelar pela boa relação entre um consultor, um assessor com um cliente? CVM. Tá bem? Entenderam? Conseguiram entender aí nossa querida CVM? E mais do que isso, né? Entender aí a questão do nosso sistema financeiro nacional? Mais importante de tudo dessa nossa aula, entender as atribuições, funções de cada um dos três que a gente tocou, né? Que aqui a gente entrou na parte de moeda, então basicamente é uma estrutura hierárquica. A gente tem um chefão normativo e a gente tem os, entre aspas, os gerentões, que são os supervisores, tá bem? E obviamente já tem supervisão, vai supervisionar alguém que são os operadores. Agora que a gente aprendeu sobre essas duas esferas, que é a esfera normativa e a de supervisão, agora a gente começa a avançar um pouquinho para outras questões, que é estudar um pouquinho mais sobre os operadores, sobre outros órgãos do mercado, outras situações que também estão inseridas dentro desse sistema, que são importantes a gente dar luz a esses assuntos para você. Mas, para esse encontro, é o que a gente tinha reservado. Espero que você tenha curtido, né? Que você tenha curtido, que você tenha mais do que curtido, entendido. E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço aí do professor Antônio Walter.